Gente, olha só. Uma coisa interessante também é quando ele quer simplificar as expressões. E olha só, e aí sim entra, quando a gente simplifica as expressões, entra aí bem forte a parte da gente trocar as funções por seno ou cosseno. Por exemplo, aqui, olha só. A tangente ao quadrado de x mais 1 vezes seno ao quadrado de x menos 1. O que acontece? Tangente ao quadrado de x, eu vou falar para mim, para vocês, que é seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Já que a tangente é seno sobre cosseno. Como ele elevou ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado em cima e embaixo. Isso daqui mais 1 que multiplica seno ao quadrado de x menos 1. A gente sabe que essa expressão aqui, né, seno ao quadrado de x menos 1, lá na relação fundamental da trigonometria, é exatamente o cosseno ao quadrado de x. Então, vou substituir, né, seno ao quadrado de x menos 1 é o cosseno ao quadrado de x. E aqui, ó, vou resolver por squal, né? E a gente vai ter o seguinte, olha aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso tudo sobre o cosseno ao quadrado de x. Beleza? Que multiplica o cosseno ao quadrado de x. E aí, como eu estou multiplicando aqui em cima e aqui estou multiplicando embaixo, eu posso, olha só, simplificar essas duas expressões, que é o cosseno ao quadrado de x em cima e embaixo, beleza? Professor, mas não está um em cima do outro. Não tem problema, é porque aqui eu estou multiplicando. E aqui embaixo, olha só, é como se tivesse sobre 1. Beleza? Então, eu posso simplificar o de cima com o de baixo. Então, só o que sobra para mim vai ser o seguinte. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. E eu sei que isso é relação fundamental. E isso vai ser igual a 1. Beleza? Então, toda essa expressão é igual a 1. Beleza? Então, olha só, o que muita gente tentaria fazer? Tentaria fazer distributiva para encontrar alguma equação, né? Mas aí, nada disso, né? Nós vamos trocar as funções por seno e cosseno. Igual aqui, olha só. Secante, já vai trocando logo. Secante é 1 sobre o cosseno de x menos o cosseno de x, tudo sobre. Cossecante é 1 sobre seno de x menos o seno de x. E aí eu vou fazer escola em cima e também vou fazer escola embaixo. Beleza? E aí aqui vai ficar da seguinte forma. 1, né? Menos cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Não pode esquecer de dividir pelo cosseno. Isso tudo sobre, olha, seno vezes seno, então vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x, isso tudo sobre o seno de x. E aí você já deve estar vendo que, nesse cara aqui de cima, 1 menos cosseno de x é o seno ao quadrado de x, pela relação fundamental. E 1 menos seno de x é o cosseno ao quadrado de x, pela relação fundamental. Então, a minha expressão vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x sobre o cosseno de x. Isso tudo sobre. A de baixo vai ser cosseno ao quadrado de x sobre, e aqui seno de x. E aí nós vamos fazer o seguinte, repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? E aí nós vamos ter isso daqui, ó. Seno ao cubo de x sobre, né? Porque é seno ao quadrado vezes seno, seno ao cubo. E cosseno ao cubo de x.
Beleza? E aí, olha só. Matando ela aqui embaixo. Seno sobre cosseno é tangente. Como os dois estão elevado ao cubo, então vai ser a tangente ao cubo de x. Beleza? Então, bem simples aí, né, nossas expressões. Olha só, essa daqui, ó, para x igual a 89 graus, nós temos... Se a gente for... Ele quer saber o que é maior. O seno é maior que o cosseno, que é maior que a tangente. Se a gente for analisar 89 graus... O 89 graus está imediatamente antes do 90, que é aqui, né? Beleza? Aí o que nós temos? Nós podemos ter relação... Nós podemos pegar no quadrante relação 45. Por quê? Porque quando a gente pega o 45 graus, aqui é o 89. O tamanho do cosseno, que o quadrante, né, me dá o tamanho do raio aqui, né, onde que o ângulo pega, é exatamente o valor do cosseno. E a mesma coisa acontece para o seno. Beleza? Quando a gente pega o 89, olha só, ele pega quase o raio todo. E quando a gente fala do cosseno, ele pega só esse tamanhozinho aqui, ó. Beleza? Então, a gente já sabe que o 89, o tamanho do cosseno é muito menor que o tamanho do seno, né? Então, nós temos que o 89, o seno de 89 já vai ser maior que o cosseno de 89. Beleza? E a tangente? Olha, quando a gente fala de tangente, a gente vai falar de 89, nós vamos falar sobre seno de 89 sobre o cosseno de 89. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o seno de 89 e o cosseno de 89 é menor do que 1. Porque o 1 é o extremo, né? E ele não chegou no extremo ainda. E a gente sabe que o seno e o cosseno de qualquer número está sempre entre menos 1 e 1. Nunca passa disso. A tangente pode passar. Como essa fração, o numerador, que é o seno, é maior que o cosseno, isso daqui vai ser maior do que 1. Beleza? Então, qual é a ordem? A tangente de 89, ela é maior que o seno de 89, que é maior que o cosseno de 89. Né? Então, aqui, ó, nem é tanta trigonometria assim. É mais frações, né? Então, olha só. Se a gente comparar com 45, quanto mais eu vou subindo, a partir do 45, a partir do 45, quanto mais eu me aproximo do seno, maior fica o seno e menor fica o cosseno. E a partir do 45, quanto mais eu me aproximo do cosseno, maior fica o cosseno e menor fica o seno. Então, o 89, né, ele está se aproximando do seno, né? A partir do 45 está se aproximando do seno. Então, o seno é maior que o cosseno. Só que o valor de seno e cosseno, olha, se a gente tem seno de x e cosseno de x, tanto seno de x e cosseno de x, seja qual for o ângulo, é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Beleza? Então, não passa de 1 e também não é menor que menos 1. Fica entre menos 1 e 1. Beleza? Então, aqui a gente sabe que 89, o seno de 89 é maior que o cosseno de 89, por essa regra que eu acabei de falar, né? E a tangente é seno sobre cosseno. Como o seno é maior que o cosseno, né? Se a gente pega uma fração, né? Vou botar assim, ó, numerador sobre denominador.
e o numerador é maior que o denominador, então essa fração é maior que 1. Beleza? Se fosse ao contrário, o numerador menor que o denominador, então ia ser entre 0 e 1. Menor que 1. Tranquilo? Então, gente, olha só. Nós temos aqui, é claro que esses caras aqui, né? N e D tem que ser maior do que 0. Né? Porque se for menor que 0, isso daí pode estar errado. Tá? Como estão no primeiro quadrante, tanto o seno e o cosseno vão ser positivos, maior que 0. E como o seno é maior que o cosseno, então seno sobre cosseno vai ser maior que 1. Ou seja, a tangente é maior que 1, então é maior que seno e cosseno. Beleza? Então a ordem fica essa. Tangente de 89 maior que seno e o seno maior que o cosseno. Então essa vai ser a regra aí. Tranquilo? Show de bola.